Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Vale Demais. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Segunda-feira, Gui, é dia do Universo Infantil aqui no Vale Demais e nosso programa de hoje está sensacional. Sensacional, Gabi, o programa de hoje está recheado de informação muito valiosa. Mas primeiramente queria mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e vem cá. Vamos. Faz tempo que a gente não dá um beijo pro YouTube? Um beijo enorme. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo do vídeo no canal da TV Tati SBT. É isso mesmo. Gabi, vamos falar um pouco do que vai acontecer hoje no universo infantil aqui no Vale Demais? Vamos. Começando o nosso Vale Demais, receberemos o Dr. Cláudio Cunha, que é pediatra, psicomotricista e cuida dessa parte do desenvolvimento e vai falar sobre o tema. Gui, olha só que interessante, a obsessão pelo corpo perfeito. A gente sabe que os adultos consomem muito internet, isso prejudica, muitas vezes pode gerar um transtorno alimentar ou mesmo mental. E os adolescentes, como eles lidam com isso? Exato, sempre em busca da perfeição, né, Gabi? Sim. Isso é muito interessante. E para acrescentar tudo o que o doutor vai falar aqui no Vale Demais, tem a doutora Lisiane Sugai. Ela é nutricionista, neuroemocional, especialista em obesidade e autocura. É muito interessante esse assunto. Pois é, a alimentação tem um papel fundamental nesse processo de cura e do sistema autoimune. Então a doutora vai falar pra gente como a gente pode usar a alimentação a nosso favor. É isso mesmo. E ainda nesse programa também tem a doutora Aline Dalacqua. Ela é psicóloga e veio falar sobre o assunto que é como que é o transtorno de aprendizagem. Desde transtorno e falta de informação também é muito legal. Pois é, nós vamos saber a diferença, Gui, entre um transtorno de aprendizagem e uma dificuldade de aprendizagem. Aqui no Vale Demais, vocês não têm permissão de desgrudar dessa TV ou do YouTube hoje, né, Gui? É isso mesmo. E as redes sociais aqui do Vale Demais é no Instagram, @Vale Demais. Tudo juntinho, Vale Demais TV. Da nossa apresentadora é Gabriela.Abravanel e do apresentador Gui Galazzo. Tudo junto. Tudo juntinho. Lembrando que você que está nos assistindo pode participar do Vale Demais através do nosso WhatsApp DDD 12 992554444. É isso mesmo. Gabi, agora o bate-papo é com o doutor Cláudio Cunha, que já está na nossa sala. Vamos lá? Vamos, bom dia, doutor, seja bem-vindo. Olá, Obrigado, tudo bem? Tudo bom, doutor? Obrigado por me convidar para poder falar nessa comunidade da nossa região. É isso Com mesmo. Muito legal. certeza, muito legal. Doutor, a internet vem avançando cada dia mais. Cada dia mais vem aparecendo novas redes sociais, enchendo a cabeça dessa criançada, dessa juventude que já tem muita informação na cabeça, tanto na escola, tanto consumindo tanta informação na internet. O que isso pode trazer hoje para uma mente, para um corpo de uma criança, de um jovem, até de um adolescente? A gente imagina que essas coisas de internet, essas informações são coisas muito transformadoras, mas isso sempre ocorreu por causa dessa tecnologia. Hoje, certamente, é uma novidade, mas essas tecnologias sempre houveram. Por exemplo, o livro já foi considerado uma ferramenta maligna de transformações. Sim. E agora, com a internet, isso só mudou a velocidade. Agora, a velocidade de informações e de capacidade de transformação, ela é muito mais rápida. E talvez isso fique muito mais intuitivo, muito mais fácil de todas as crianças, mesmo muito pequenas, desde muito pequenininhas, começarem a entrar num ciclo de entendimento, ou de auto-informação, ou de autoestimulação, de uma maneira que, em vez de abrir informações para o mundo, ela pode ter um efeito de se fechar dentro de bolhas de informação. Certo. Não é? Porque quando a gente procura as coisas na internet, elas vão aparecendo e vão sendo sugeridas para a gente. Então, quanto mais eu entro dentro de uma rede social, em vez de eu ter a oportunidade de conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo, eu me transformo numa bolha meio narcísica, onde aquilo é o reflexo daquilo que eu gosto. Com certeza. Então, as crianças ficam muito pouco estimuladas dentro do espaço real e ficam num espaço virtual de um espelho, né? De um espelho narcísico. Sim.
E doutor, muitas vezes nós adultos confundimos um pouco essa realidade virtual com o mundo. Por exemplo, a pessoa posta que ela está super feliz e a gente não sabe o que ela realmente está passando. Você acredita que falta maturidade nos adolescentes para filtrar mesmo e separar essas situações, entender que aquela pessoa não é 100% feliz, 100% saudável? Sem dúvida, porque o que demonstra é o lado bom, o lado positivo, né? E de alguma maneira aquela frustração, aquela dificuldade que todos nós temos, isso não é expressado dentro da rede social. A frustração, a dificuldade, o suor que a gente tem que ter para se tornar resiliente com as coisas da vida, isso a gente não encontra dentro da rede social. Isso a gente encontra no parque, na hora de atravessar a rua, na hora que o carro fecha você. Então, quando você tem uma decepção ou quando sua mãe diz não. Então, essa é no espaço real onde a gente, de fato, aprende a ter resiliência ou se transformar como cidadão. O espaço virtual é sempre um espaço que nos traz sempre algo não real, que eu digo do aspecto emocional, né? Perfeito. Sim. Eu acho que a grande dificuldade é resiliência, né? De entender as frustrações, dificuldades e transformar essa dificuldade em algo benéfico, feliz para você e de um objetivo, de uma motivação, né? Encontrar motivação onde aparentemente não existe. Olha só, e Gabi, o doutor deu um exemplo bem legal da velocidade da informação, como ela chega pra gente com a internet. E doutor, você acha que antigamente nós tínhamos a dificuldade de fazer uma prova na escola, para buscar o assunto, para ter aquele assunto com a gente, tínhamos que ir numa biblioteca, procurar um livro, tinha todo aquele ritual de estudo, passavam-se a tarde inteira nas escolas, nas bibliotecas, e hoje você coloca o assunto no Google e ele simplesmente aparece para você. Ele te dá tudo, ele né? Te dá, ele cospe tudo para você, uma informação já tudo escrita, toda pronta. Você acha que isso a longo prazo, até nas próximas gerações, as pessoas vão ficar mais preguiçosas? Eu acho que as pessoas vão ficar mais contidas dentro de um microcosmos. Assim, antes a gente tinha que ter as relações pessoais e saber de você o que você fez pessoalmente. Hoje, na segunda-feira, para você me contar o que aconteceu. Hoje eu já sei o que você fez esse final de semana porque você postou uma foto. Os assuntos que a gente tinha eram assuntos que surgiam diante de um ecossistema real, assim, de um espaço real, o espaço da escola, o espaço da academia, o espaço da sua casa, do seu bairro, da sua rua. Agora, esses espaços, eles, apesar de serem infinitos, esses interesses são universais, mas acabam se restringindo a pequenos interesses de alguma maneira, porque é aquilo que te dá prazer. Então, você também não consegue ampliar novas informações, porque você está recebendo sempre o mais do mesmo. Então a gente vai ficar restrito entre bolhas do mesmo interesse. E não vai conseguir sair muito para outras aventuras, a não ser que você conheça novas pessoas, novos espaços, outros ecossistemas, né? Até porque tem uma coisa engraçadíssima, eu acho engraçado, mas eu fico um pouco assustada com o celular que nos ouve o tempo inteiro. Então, às vezes a gente encontra uma pessoa e fala sobre outro universo. Por exemplo, construção de casa, que não está ali no meu dia a dia. Eu converso com aquela pessoa um pouquinho sobre construção e meu celular me dá um monte de informação e fica aparecendo construções e casas. Então, tem isso dele fixar ali num assunto e realmente te mostrar apenas aquilo, né? E eu acho que a grande sacada é tentar equilibrar aquilo que já vem naturalmente dessas bolhas de interesse de todos, particulares, e propiciar no espaço real, no parque, ou na aventura fazendo uma escalada, uma caminhada, ou uma atividade física, com pessoas ou ambientes diferentes daquele que você costuma frequentar, né? Tem uma máxima da filosofia que é chamado de Umwelt. Umwelt é o mundo
atuado. O mundo que a gente cria é o mundo no qual eu atuo. E se eu não atuo em outro mundo, minha mente jamais vai estar onde o meu corpo nunca esteve. Então a gente precisa experimentar com o corpo físico, com o pé numa pedra, ou com o espinho no dedo de uma rosa, o cheiro de uma flor diferente, para você poder conseguir. E principalmente na fase dos adolescentes e crianças que estão nessa fase de experimentação. Era exatamente nesse assunto que eu queria entrar, Gui, porque a gente tem diversos jovens, como todo mundo, que ficaram 2 anos reclusos. Então eles perderam 2 anos dessa experimentação do mundo externo. Como você vê essa volta para o mundo real, assim? Uma fase importantíssima, onde 2 anos, pra gente que tá mais velho, não tem tanto significado. Mas para um menino de 16, para um garotinho de 14, para um menino de 18 anos, ficar recluso foi um momento muito grave, um momento de perda de oportunidade. Agora, com a volta, aos poucos, existem 2 grupos que eu vejo, assim. O grupo daqueles que estão super a fim de voltar. Sim. E eu percebo uma minoria mais significativa daqueles que não estão se adaptando com o mundo real. Ou porque eles têm já alguma dificuldade, crianças com dificuldade de desenvolvimento, crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças com dificuldade de identificação, de socializar. Para essas crianças com algum transtorno, com dificuldade, ficar recluso, às vezes foi uma forma de se proteger da própria sociedade, e isso dificulta ainda mais o seu retorno. A volta. Isso mesmo. Pessoal, o doutor Cláudio Cunha continua com a gente no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, mas é rapidinho, não dá tempo nem de você levantar do sofá. Mas antes de irmos para um rápido intervalo, você aí de casa já imaginou começar 2023 de carro novo? O Vale Sul Shopping vai sortear um Jeep Compass híbrido. Esse Compass é elétrico e a combustão um verdadeiro presente de Natal, né? Para participar, basta juntar R$ 600 em compras nas lojas do Vale Sul Shopping até o dia 31 de dezembro. Cadastre as notas no aplicativo Prisor e torça para que esse Jeep Compass seja seu. Confira o regulamento completo em valesul.shopping e boa sorte! Estamos de volta para mais um bloco no Vale Demais e continuamos com o Dr.
Cláudio Cunha, né, Gui? É isso mesmo. Doutor, a gente está falando sobre a internet e o que isso pode ser bom ou até ruim para a cabeça dos jovens, do desenvolvimento emocional. E agora eu queria falar sobre o corpo. A internet, a gente acaba se escondendo por detrás dela, onde todo mundo quer mostrar uma perfeição. Ninguém acaba mostrando os erros, só mostra os acertos. E essas pessoas sempre em busca de um corpo perfeito, os jovens sempre em busca de ter a perfeição para mostrar para o próximo. O que isso implica? Eu vejo assim, no desenvolvimento global, na psicomotricidade, a gente entende assim 2 níveis. Tá. O primeiro nível é um nível tônico, muscular. Sim. E equilibracional. São as crianças pequenas que estão aprendendo a usar o corpinho, experimentar o corpo. Um segundo nível, que aí já entra, como eu me relaciono o meu corpo dentro da minha ecologia, eu vou construir uma outra unidade, que é uma unidade onde vai dar uma certa identidade, de forma com que eu sou um cara rápido, eu sou um cara forte, eu sou durão, eu tenho medo, eu tenho habilidades ou não tenho habilidades. Então, os adolescentes estão nessa segunda fase, numa fase onde ele vai ter que pegar as propriedades de entendimento, tempo, espaço, vai entender a sua capacidade de se relacionar no mundo e ele vai precisar se identificar com alguma coisa. E para a identificação e construção de identidade, a gente não repara as semelhanças. Engraçado. Sim. O bebezinho tem a mamãe. Tem. Aí a mamãe. Aí tem a outra pessoa que é o papai, que não é a mamãe. Então a gente começa a reconhecer a identidade pelas diferenças. E o difícil com a internet é reconhecer as diferenças, porque ali é sempre mais da mesma beleza, Sim. da mesma boniteza das coisas. E aí eu fico com dificuldade de me espelhar em algo diferente daquilo que estão todos falando ou aquilo que é bombardeado para mim. Então, talvez a grande dificuldade seja essa, de experimentar uma identidade e se identificar com coisas diferentes. Então, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero usar cabelo comprido, eu não gosto de rock, eu não gosto, e aí eu não gosto de ser sertanejo, eu vou ser roqueiro. Então, as escolhas que a gente faz, na verdade, são pelas diferenças. Sim. E se eu não vejo diferenças, como é que eu posso me constituir sendo igual ou mais do mesmo? Né? Essa é a grande dificuldade. E aproveitando, Gui, que estamos nesse assunto, eu amo o mundo virtual, eu utilizo muito as redes sociais, mas eu quero falar para vocês sobre uma experiência nossa, minha e do Gui, na faculdade de teatro, nas aulas de consciência corporal. Essas aulas transformavam a gente assim da água para o vinho todos os dias, porque você coloca o seu corpo no espaço, você analisa a diferença, a diversidade. Nós fazíamos exercícios de, por exemplo, imitar como o outro anda. Então a gente vai sentar, olhar todos os alunos e você vai andar da forma do outro. E essas transformações, esse boom de virada mesmo, só acontece vivendo, só acontece fazendo. E isso, infelizmente ou positivamente, não temos como obter do mundo virtual. A gente realmente precisa estar ali, presente e tendo aquelas experiências, né? A não ser que os formadores de opinião, como? Porque na internet tem o vilão, mas tem o bonzinho também. Sim. Então é possível, sim, ter formadores de opinião ou espaços onde pode ser apresentado ou pode haver discussão para tomada de consciência e crescimento e acolhimento da diversidade. Talvez essa seja a grande solução para as crianças que estão e os adolescentes que estão meio perdidos dentro dessa construção, né, de identidade. Né? E é muito importante também não só os espaços virtuais, mas os espaços reais também. Sim. As próprias academias, as próprias, os próprios personal trainers. Então, é muito importante essa turma de construção da saúde corporal, para termos uma identidade de saúde mental também a reboque na construção do corpo.
porque eu posso ir na academia levantar peso. A pergunta é, para quê? Porque eu sou um atleta e eu quero melhorar a minha performance? Isso é uma motivação. Sim. Ou eu quero ficar parecido com ou aquela pessoa. Com aquela outra sim. pessoa. Então, a ida à academia, a grande questão é a motivação, né? E Gabi, quando a gente fala de redes sociais, internet, é um mundo ainda que um pouco desconhecido. A gente não tem nem quase 20 anos como digital influencers. Eu acho que muito menos do que isso. E as pessoas acabam se inserindo nesse universo, talvez por uma facilidade de entrada, né? Uma facilidade de trabalho. Mas ninguém sabe o quão prejudicial isso pode ser aqui, ó, para nossa cabeça, porque a internet sempre mostra a perfeição. Eu sempre falo isso. Então, talvez um dia que você não esteja bem, você não vai conseguir mostrar aquela perfeição sua que você sempre mostra, e talvez isso pode ser, ó, acabar com o seu intelecto, até mesmo Sim. com desenvolvimento de você como pessoa. E doutor, até onde os pais conseguem ajudar esses jovens, essas crianças? Talvez, eu nem digo como dar um empurrão para eles, mas uma certa filtragem, um auxílio como pai mesmo. Eu vou dar uma experiência do que eu faço. É muito difícil lutar contra os prazeres da internet, ou do celular, ou do videogame. O que a gente precisa fazer é construir oportunidades dentro da vida do espaço real que sejam reforçadoras, como a internet, mas um reforço alternativo. Então, ao invés de sábado de manhã a gente, sei lá, ficar em casa descansando, a gente tem que pegar a bicicleta e tem que ir para o parque. Sim. Então, vamos inventar de andar de caiaque, ou vamos inventar colher uma fruta, colher né? uma fruta, ou utilizar uma faca, ou vamos fazer um trabalho manual, vamos fazer uma atividade, ou artística, ou de atividade física, uma atividade coletiva em família, desligados um pouco da internet. Então, a gente tem que competir, arrumar tempos para competir contra esse tempo vicioso da internet. Sim, então como pais nós devemos ajudar sendo exemplo, levando eles para uma atividade legal, para uma coisa mais real. E cuidar de si mesmo dentro desse espaço. Porque a criança e o adolescente um pouco também o espelho, não só da internet, mas o espelho do que ele vê em casa. Sim. Então a gente vê o pai e a mãe no jantar, conversando um com o outro pelo celular. Sim. E a criança fica também com o tablet dela. Então ficam os três. Sim, todos na internet. Todos na internet, todos juntos, mas os três separados. Então, ainda mais que a internet cada vez mais te puxando para o mundo dela, né? Agora com esse mundo metaverso, de óculos 3D, 360, é difícil essa competição, né, doutor? É muito difícil. A gente tem que lutar contra isso. Suando um pouco, colocando tempo e saindo para fora de casa, saindo para a natureza, construindo um mundo real. Exato. Com certeza. Gui, eu tenho perguntas aqui no nosso WhatsApp, olha só. A Ana de Ubatuba diz: doutor, quando fico nas redes sociais, eu tenho ansiedade e apresento sinais de disformia corporal. O que eu posso fazer para melhorar minha autoestima? Os transtornos de ansiedade, eles vão crescendo porque a gente consegue, as crianças ficam valorizando, ou tendo uma valoração e um pensamento cíclico, repetitivo, de uma meia-verdade. É como se a gente usasse um óculos escuro e tudo que a gente enxergasse através desse prisma da ansiedade. E isso traz, não só para percepção do seu corpo. Então eu já vejo crianças assim, lindas, meninas bonitas de 14, 15 anos, dizendo que são feias, porque a comparação dela é uma comparação com alguém que é perfeito, lindo. E eu tenho uma pergunta aqui de uma menina de 15 anos que vai entrar exatamente nesse ponto. Dá uma olhada, Gui. A Jéssica de Jacareí. Amo o programa de vocês, um beijo enorme. Tenho minha filha de 15 anos que quer colocar silicone. Agora é a hora? Exatamente nesse assunto da perfeição, né?
Eu não gosto de dizer nem que sim, nem que não para essas coisas, porque a pessoa, era muito fácil dizer não, não é? Mas a gente tem que ver qual é o contexto também dessa criança. É possível uma criança de 15 anos precisar colocar um silicone para se reerguer emocionalmente, se ela tiver uma disfonia ou alguma questão de necessidade? É possível, mas provavelmente não. Provavelmente é uma resposta que eu diria que não é o momento adequado de se fazer esse tipo de transformação corporal. E não é só com silicone, a transformação corporal é com a tatuagem, é com o uso do brinco, com o uso do cabelo, de tudo. É um processo mesmo de se identificar nas redes sociais e escolher quem se quer ser, e é difícil escolher quem se quer ser com 15 anos de idade. Sim. E doutora, todos, tá? a gente pode falar que a depressão e a ansiedade vão continuar sendo a doença do século, até porque a gente sempre está buscando essa perfeição e a gente não consegue ter ela dentro de casa? Uma fábrica de frustração é esse universo que vem sendo sempre apresentado, o mais do mesmo, quando eu procuro e eu não encontro alternativas e tudo que eu vejo é sempre o espelho daquilo que eu projeto, que eu não tenho, é uma fábrica de frustração. Então a palavra hoje, a palavra é resiliência. Resiliência começa quando a criança chora e a gente não entrega o celular para a criança, porque funciona como uma chupeta eletrônica. Isso não é um problema de adolescente, isso é um problema de bebês. É o bebezinho que chora, eu entrego o celular. E ele fica, e isso funciona bem demais. E a criança desde muito pequeno. Então não é culpa do adolescente. E não dá para o adolescente chegar de uma hora para outra, não, agora eu vou fazer meditação. Não vai conseguir. Só vai conseguir se a gente apresentar esses espaços diferentes do espaço real, onde o calo dói, onde o suor escorre, onde sente calor, onde sente fome, frio e tristeza. Né? Exato. E para finalizar o nosso bate-papo, Gui, eu quero tirar uma dúvida que eu, como mãe, já presto bastante atenção nisso. Nós temos um bebezinho de 1 ano e meio e eu vejo diversas contas nas redes sociais de crianças de 12, 13 anos que no perfil da criança está escrito monitorado pela mãe e pelo pai. Agora, a minha pergunta é a seguinte, você acha que como pais, a partir do momento que aquele adolescente ou aquela criança tem contato ali com a rede social, a gente deve filtrar quem ela segue para poder, de certa forma, filtrar o conteúdo que ela recebe? É impossível. Exato. É impossível. Porque eu vejo muitas contas fechadas que os pais ficam monitorando. Adianta alguma coisa? Antigamente, esse problema era quando o menininho ia pra rua, ia brincar com os amigos e jogar peão, e aí você só não pode ir pra rua de cima. E ele ia pra rua, ele ia pra onde? Só que isso era ainda um contexto onde você ainda mais ou menos imaginava. Ele não tem carro, ele está a quantos quilômetros daqui? Você tinha uma possibilidade do espaço geográfico real. O controle, né? Aqui, esse espaço geográfico é infinito. Não é possível. Então, o que a gente tem que tentar é transformar a responsabilidade desses espaços. Então, quando você entrega um equipamento desse, agora você é uma pessoa com autonomia. E para criar autonomia, ela precisa ter autocontrole. Autocontrole do seu corpo, autocontrole da sua mente, de fazer as coisas por si. Então é isso que a gente tem que dar, independência. 2 coisas que as famílias têm que dar para as crianças. Raízes. E a segunda coisa é dar asas. Exato. Elas voltam, se elas tiverem raízes, elas voltam, né, Gui? Muito obrigado, doutor, pela sua participação, esclarecendo certas dúvidas essenciais nos dias de hoje, né? Muito, muito legal. Eu acho que é fundamental a coisa da psicomotricidade, do corpinho em desenvolvimento, olhar o desenvolvimento psíquico através da construção corporal e do espaço real, talvez seja a grande sacada do milênio, resgatar o corpo e no mundo, no meio da sociedade. É isso aí. Exato. Com certeza. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Olha só, agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta tem mais Vale Demais.
Estamos de volta para mais um bloco aqui no Vale Demais e nesse bloco o bate-papo é com a doutora Lisiane Sugai. Ela é nutricionista neuroemocional, especialista em obesidade e autocura, Gabi. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Olha só, Gui, hoje a gente vai começar falando sobre as dietas doidas que muitas vezes os jovens e adolescentes fazem por ver aquela foto que não é realidade numa rede social, uma foto que muitas vezes tem Photoshop, tem a questão do ângulo. Então eu quero começar falando sobre essas dietas. É muito interessante a gente perceber essas dietas malucas e não é só em relação aos jovens e adolescentes, né? Os adultos também hoje em dia têm realizado essas dietas malucas. O que são essas dietas malucas? A gente chama de dietas restritivas. É quando a gente tira um grupo alimentar da alimentação. Então, por exemplo, alguém resolve tirar o carboidrato ou tira uma gordura, não por conta de uma dificuldade ou uma necessidade médica, mas sim por conta de emagrecimento. Eu quero emagrecer, então eu tiro um grupo alimentar. Só que o que a gente percebe? Eu não sei se as pessoas estão tomando consciência disso. Quanto mais dieta as pessoas têm feito, restritivas, mais obesidade todo mundo está ficando obeso. A Organização Mundial da Saúde, ela lançou um estudo agora que aumentou, entre crianças e adolescentes, 10 vezes o número de obesidade. É incrível, em 40 anos, isso no mundo. Sim, fora que passamos por um período, né, Gui, de praticamente 2 anos em casa, que dá muitos gatilhos para fome e para distúrbios alimentares, né? Isso, e essas dietas, o que acontece? Por que será que uma pessoa vai procurar uma dieta para emagrecimento, quando na verdade qual que é a causa do ganho de peso dessa criança, desse adolescente ou mesmo desse adulto? Né? Então a pessoa ela começa a ganhar um peso por um fator específico, por algo que aconteceu. E eu percebi isso ao longo da minha jornada clínica, porque tinha um evento que fazia a pessoa disparar o ganho de peso. Tá. E depois disso eu comecei a trabalhar justamente outras questões. Porque para você emagrecer não é uma dieta restritiva que vai fazer você eliminar peso a longo prazo. Porque dieta significa o quê? Qualidade de vida, modo de vida. Isso está no dicionário, só que as pessoas confundiram isso. E hoje dieta significa uma alimentação que você restringe algo. Então, quando a gente entende a causa do ganho de peso e vai lá buscar essa causa, você consegue eliminar peso e isso para o resto da sua vida. Essa que é a diferença, entende? Sim. Doutora, são muitos influenciadores digitais no meio da estética, da saúde, da perfeição e até mesmo competidores, né, fisiculturistas. E as pessoas elas acabam se espelhando. Né, elas olham a dieta que aquele influenciador mostra, então ela entra num canal de fisiculturismo. Ela vê que o fisiculturista, que aquele profissional do esporte, só come uma proteína e um carboidrato por longos períodos. Aí ela faz essa dieta, emagrece, claro, exercício, ela para de fazer, ela engorda. Ela entra em outra, o influenciador fala que dieta intermitente, 12 horas sem comer, jejum intermitente. E essa sanfona corporal de emagrecimento, ganho de peso, é prejudicial para a gente? Extremamente prejudicial. Então, assim, o que acontece com os jovens, quando os jovens começam a fazer esse processo que você acabou de falar, começam a desenvolver, por exemplo, gatilhos emocionais. Sim. Então, uma restrição dessa alimentar faz com que a pessoa engorde. Você deixa de ter aquele centro de controle e saciedade, da fome e saciedade, isso some do seu organismo. Então, assim, quando você tem fome, você não pode comer. E quando você não tem, você é obrigado a comer. Sabe aquela, você precisa comer de 3 em 3 horas. Então, você entrega a sua alimentação e o seu corpo, aquilo que você sente no seu metabolismo, entrega por uma dieta. Você perde ao longo do tempo esse controle. E depois, quando você quer fazer uma alimentação saudável, você não consegue, porque você já não sabe mais o que é fome verdadeira, fome nutricional, de uma fome emocional. Sim. Então, eu estou triste, eu vou lá e como. Eu estou ansiosa, eu vou lá e como. Eu briguei com o chefe, eu vou lá e como. E não é sobre isso. Quando você equilibra todo o seu metabolismo, ou seja, você voltar para a base, né? Parar de acreditar que é uma dieta restritiva que vai fazer você eliminar peso. O bullying é uma coisa que acontece muito nas escolas, né? Quando a gente fala de jovens, de adolescentes. E a gente tem as causas biológicas do ganho de peso. O que são causas biológicas? É algo que o seu organismo ele começa a desenvolver adipócitos, então células de gordura, para proteger o teu corpo. Uma criança, por exemplo, vamos dizer 5 a 7 anos, uma menina que sofre um abuso sexual lá na infância, ela pode desenvolver obesidade depois
na adolescência dela. E ela não sabe qual que é a causa disso. Então, enquanto a gente não encontra a causa dessa obesidade, desse ganho de peso, sobrepeso, seja o que for, não adianta você entrar com uma dieta restritiva. Sim, é verdade. É verdade. E depois de várias dietas restritivas e malucas viralizarem, tem uma hashtag, Gui, que eu gosto muito. Qual? Que é verão o ano inteiro. Por que eu gosto dessa hashtag? Porque ela chama atenção para esse cuidado que muitas vezes aparece lá para setembro, outubro, quando estamos perto de curtir uma praia, um verão. Ah, então agora eu vou me cuidar porque daqui a alguns meses eu vou estar na praia. E não! Muitos influenciadores viralizaram essa hashtag dizendo, olha, é verão o ano todo, precisamos nos cuidar o ano todo. A gente precisa ter equilíbrio na vida e não só alguns meses antes, porque a gente vai usar um biquíni, um traje um pouquinho mais leve. Eu acho muito importante essa questão e a gente falar para os jovens sobre realmente o equilíbrio. Não é que eu não posso comer nunca fast food e eu não vou ter nenhum escape dentro de 30 dias e depois eu vou lá e nos próximos 30 dias eu só como besteira, né? Nós precisamos de um equilíbrio realmente o ano todo, a vida toda, né? A vida toda, exatamente isso. Eu costumo dizer que não existe alimento prejudicial, alimento que é benéfico e outro que é prejudicial. Não é sobre isso que a gente está falando. É sobre, de fato, você entender o que é uma alimentação saudável. Então, as pessoas me perguntam muito, Lisiane, qual que é a alimentação saudável? Todo mundo sabe. Gente, se a gente perguntar, todo mundo é PhD em dietas, vamos dizer, ou uma reeducação Você sabe o que faz alimentar. Bem para o seu corpo, Você sabe né? o que faz bem. Então, as pessoas vão procurar uma bariátrica. E quando vai fazer uma bariátrica, o que acontece no pós-operatório? Então é isso, você não precisa fazer uma dieta, é só você começar a se alimentar normalmente. Quanto mais in natura você se alimenta daquele alimento, eu costumo brincar, né, que Deus, ele não entrega nada pra gente em saquinho. É tudo in natura. Então, quanto menos você utilizar alimentos em saquinho, mais fácil o seu corpo ele vai responder, porque o nosso organismo ele é uma máquina perfeita. Então, enquanto a gente não entender que nós não somos apenas o que a gente come, mas um equilíbrio, exatamente isso, a harmonia entre o nosso corpo, a forma que a gente pensa, a forma que a gente age, como a gente reage às informações que a gente recebe, todos os programas que já estão instalados na nossa mente desde pequeno. Sim. Né? O que você fala para a criança, olha, você não vai sair da mesa enquanto você não terminar de comer esse prato todo. Ou a criança fala, mamãe, já estou satisfeita. Não, você vai comer tudo isso. É esse controle de fome e saciedade que a criança é inato do ser humano. Ele nasce com isso, ele perde. Então, depois fica essa luta, essa briga. Então, é momento da gente voltar e resgatar isso. Você me fez lembrar uma frase, Gui, que eu adoro também, vi na internet, que é vamos descascar mais e desembalar menos. Exato. E falando em frase, Gabi, eu até queria que a Lisiane comentasse uma... Uma vez eu ouvi uma frase, eu acho que eu acabei lendo na internet, e eu acho que eu levei isso pra minha vida, mas eu não sei se estou certo, então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tá. Uma vez eu vi um profissional da área falando que você tem que levar o alimento como combustível e não como prazer. Ah, que lindo. Isso é legal? Isso é bacana? Isso muda tudo, né? Isso que eu costumo dizer. Não é você vai se alimentar para se encher. Sim. Sabe assim, eu vou comer, o que tem mais substância? As pessoas falam. Não é sobre isso. É todo alimento que você colocar dentro de você, primeiro você agradecer aquele alimento, né? Então, por exemplo, vai fazer um suco com hortelã, né? Então, água com hortelã. Você vai tirar a hortelã do pezinho, pede licença, agradece a energia que ela vai te oferecer, né? Esse é todo o diferencial, porque você vai começar a prestar atenção naquilo que você vai se alimentar. Então, você vai olhar para um alimento e você fala, bom, isso aqui vai me nutrir nesse processo. Eu trabalho com medicina chinesa. Então, na medicina chinesa, a gente trabalha todos os órgãos e as vísceras relacionados com uma emoção. Olha então, só! Isso é sensacional. Então, quando eu entendi, eu fiz a faculdade, eu falei, gente, que espetáculo. E aí foi um diferencial que a gente tem na prática clínica. Porque você é um ser humano como um todo, você não tem jeito, é as suas emoções. Então, meu corpo, eu tenho meu corpo? Eu tenho meu corpo. Ele está aqui só para você poder manifestar aquilo que está na sua mente. Sim. Então, como que está o seu corpo hoje? Assim, ok, então isso significa que é isso que está dentro da sua mente. Então, é desprogramar e limpar as informações que a gente tem na nossa mente, que travam o nosso processo de emagrecimento, e colocar novas informações que faz você fluir naturalmente para eliminar o peso de maneira leve. Quando você passa restrições, você coloca o seu corpo num estresse. Então, é como se o seu corpo estivesse numa fase ativa de estresse. E esse estresse, o que ele faz? Faz você ganhar e acumular gordura. É simples assim, mas Lisiane, respirando, sim, somente por você respirar você ganha. Por quê? Você libera hormônios. Sabe o cortisol, por exemplo? Já ouviu falar do cortisol? Sim, muito. Então, não é que ele é ruim, mas em excesso ele traz esse acúmulo de gordura. Certo. Então, isso é muito interessante quando a gente olha
para o ser humano como um todo e não apenas para o que ele come. Né? Agora, para os jovens que estão nos assistindo, adolescentes, muitas vezes eles sabem que a gente não pode consumir o carboidrato, aquela massa branca, o açúcar, mas muitas vezes o adolescente, o jovem e até um adulto não sabe o porquê. Você acha interessante a gente realmente aprender o que o açúcar faz dentro do nosso corpo, essa consciência mesmo? O que acontece dentro de nós, por exemplo, liberar o cortisol, por que prejudica? Então, o que é? Eu não sou muito a favor desse isso aqui prejudica e isso aqui não prejudica. Tá. É claro que açúcar em excesso, só açúcar, a pessoa geralmente consome só o açúcar. E isso sim é maléfico. Agora, você comer um doce uma vez ou outra, você comer o pudim da vovó, que é aquilo que te traz aquele pudim da vovó, sim. O pudim da vovó não vai fazer mal algum. Né? Então, tem muita gente que começa a criticar muito, até falou em demonizar os alimentos, né? Porque isso aqui agora o glúten, todo mundo agora tira lactose, todo mundo, gente, não é assim, né? Não é dessa forma. Então, quando você entende o que é uma alimentação saudável, que todo mundo sabe, eu tenho certeza disso, e você coloca o açúcar, por exemplo, como pode ser uma sobremesa ou um dia num processo de, sei lá, você está com seus amigos, qual o problema você comer um doce aqui ou outro ali? Não tem problema. A questão é quando você faz isso algo diário. Todos Sim. os dias você faz né? uma rotina, e isso pode começar a trazer problemas para a saúde, né? E agora uma pergunta voltada mais para a dieta. Quanto tempo a gente consegue mais ou menos manter uma dieta que seja bom para o nosso organismo? Claro, porque eu vejo pessoas que comem a mesma coisa o ano inteiro, são aficionadas por aquilo, não pode comer mais nem menos, tem que pesar. Isso é bom? Isso é qualidade de vida? É exatamente isso, Gui. Não é sobre esse tipo de dieta, é você aprender que os alimentos são alimentos, eles estão aí para te nutrir. Isso faz bem? Não, porque você vive pensando o que eu vou comer amanhã, o que eu vou comer no próximo almoço, o que eu vou comer na próxima refeição. Você não vive a sua vida, você só fica ficcionado nisso, o que eu vou comer. Quando, na verdade, a alimentação é um prazer. Sim. É um momento para você socializar, é um momento de você estar junto com pessoas, é um momento de você ter prazer no momento, sim, da alimentação. A questão é que entra a culpa. Então, se eu tenho um cardápio e eu deixei de comer aquilo que alguém prescreveu para mim, eu me culpo. E essa culpa vai fazer com que a minha mente libere informação para o meu corpo e faça eu acumular essa gordura. Entendi. As nossas células, elas têm memórias, né? Então, lembra aquela época que a gente caçava? Uhum. Que a gente caçava, a gente ia lá e conseguia um alimento. No outro dia, a gente não conseguia um bichinho para a gente se alimentar. O que acontece? As nossas células, elas entendem que essa pessoa está em jejum, ou ficou muito tempo sem se alimentar. Vai saber quando que ele vai me dar comida novamente. E aí, o que ela faz? Em vez dessa dieta restritiva ser benéfica para o teu organismo, ela vai funcionar ao contrário, ela diminui o seu metabolismo. Então, você desacelera o seu metabolismo, ou seja, eu não posso eliminar tudo aqui que eu consumi, porque senão eu não tenho amanhã, não sei se ela é doida, não é doida. Vai demorar muito tempo. Será que vai demorar para me dar um alimento? Então, isso diminui. Então, a gente tem essa questão de saciedade, fome e saciedade, e também de metabolismo. Por que as pessoas engordam fazendo dieta? Justamente por conta dessas questões, que as pessoas às vezes nem sabem. E vai lá e procura outra dieta, procura outra dieta. Não faz mal. Gente, é natural, comer é natural. Eu estou com fome. Graças a Deus que o teu senso de saciedade está te mostrando de fome. Estou com fome, vai lá e come. Tá tudo bem. Certo. Muito obrigada, doutora, pela presença. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada, Gui. Bom, o nosso universo infantil continua no Vale Demais daqui a pouquinho. Antes, nós vamos para um rápido intervalo. Vai nos desviar.
volta para mais um bloco aqui no Vale Demais e hoje, finalizando a nossa segunda-feira, Gui, vamos receber agora a doutora Aline Dell'Acqua, que é psicóloga, e vamos falar sobre o transtorno de aprendizagem. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Gui, você sabe um pouquinho sobre esse assunto? Eu sei um pouquinho sobre o assunto, até porque eu já fui diagnosticado com TDAH e dislexia. O dislexia eu acho que não muito, acho que o diagnóstico foi um pouco precipitado. Sim. Mas o TDAH pesa muito na minha vida. Com certeza. Eu quero começar pedindo para a doutora explicar para o pessoal de casa a diferença entre um transtorno de aprendizagem e uma dificuldade de aprendizagem. Sim. A diferença entre os dois está na quantidade, né? A quantidade de prejuízo que aquilo traz para a vida do indivíduo. Então, quanto mais grave, que tem prejuízos significativos, da gente dizer que aquilo é um transtorno. E não só uma dificuldade, que com o passar do tempo aquilo vai desaparecer. Certo. E quais hoje a gente pode falar, quais são os transtornos de aprendizagem? Nós temos a dislexia, a descalculia, a disgrafia e a desortografia. Meu Deus, é muita coisa. É um monte de dis, né? É um monte de dis. E elas estão ligadas a alguma coisa em específico? Por exemplo, uma tem dificuldade de leitura, outra de fala? Tem. Cada uma é uma dificuldade de uma coisa, assim. Apesar de todas aparecerem no ambiente escolar, né? E a gente começa a ver alguns sinais ali na pré-escola, mas muito raso, ainda não dá pra gente diagnosticar. E conforme a criança vai entrando na alfabetização, no primeiro, segundo ano, aí dali pra frente cada vez vai ficando mais evidente. Olha só, e hoje a gente consegue ter um acompanhamento de um psicólogo, de um profissional da área que consiga estabilizar esse quadro de transtorno de uma criança ou até mesmo de um jovem, trazendo uma vida completamente normal? A gente sempre fala, Gui, que a gente aprende a lidar com ele. Sim. Acho que foi o que aconteceu com você, né? Sim, com certeza. Inclusive no teatro, né? O Gui sempre fala que o teatro teve uma importância fundamental nesse processo. Eu tinha problema com leitura. Até hoje eu brinco com a Gabi, assim, na leitura em voz alta. Eu como palavra, eu como ela inteira. E o teatro, ele me trouxe isso, ele me trouxe uma facilidade, meio que uma pressão pra cima de mim pra eu realmente aprender, eu realmente lidar com aquela dificuldade. São coisas que a gente não tem uma medicação, né? A gente vai trabalhando ali estratégias para o paciente aprender a lidar com aquilo e ter uma vida mais perto do normal, com maior qualidade de vida possível, né? Então a gente vai tendo tanto a área psicopedagógica, que dá um apoio super importante. A gente propõe também algumas adaptações em ambiente escolar, o que essa escola pode fazer para melhorar a qualidade de vida e de ensino desse aluno. A gente propõe coisas para casa, o que essa família pode fazer para ajudá-lo. A gente vai pensando numa série de coisas para ajudar esse aluno com essa dificuldade. Sim, você falou sobre a alfabetização. A minha pergunta era exatamente sobre isso. Existe alguma idade que aparecem mais esses transtornos que a gente consegue identificá-los? Hoje, no Brasil, a nossa alfabetização está cada vez mais breve, né? Nós estamos fazendo cada vez mais cedo. Mas ali, quando ele já era para a criança estar alfabética, por volta dos 6, 7, e não vai, sabe? É algo além de uma dificuldade, aí é a hora da gente começar a se preocupar. Sim. E a Gabi fala que eu tenho propriedade no assunto. Eu sofri muito no quesito escola. Na minha época, eu tinha por volta dos dos 10 a 15 anos de idade, eu tive que mudar de escola algumas vezes por conta desse TDAH. Como que está hoje as escolas, os profissionais da área, eles estão lidando de uma forma melhor com esses tipos de transtorno? O transtorno do TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele já entra dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Sim. E eu acho que as escolas têm cada vez mais recursos para lidar, sabe? Tá. Ainda tem muito, tipo assim, mas eu não estou preparada, eu não sei. Mas a gente está na era da informação, né? Então, tem muita informação disponível, tem muito recurso disponível para essa escola procurar, para a família. E, por exemplo, eu, enquanto psicóloga, eu muitas vezes vou na escola e oriento o caso daquela criança, sabe? Pensando o que a gente pode fazer para aquele Guilherme, né, que ele tenha uma qualidade escolar melhor. Um trabalho em conjunto, né, Gabi? Em conjunto. Com certeza. Eu queria te perguntar sobre esse período que passamos de pandemia, né? As crianças estão voltando ao ambiente escolar. Como você vê essa volta para quem tem esses transtornos? É mais difícil? Como está acontecendo isso? Para quem tem, sempre é mais difícil, né? Foi mais difícil para eles, principalmente no online, né? As crianças sofreram bastante aí para se adaptar, acho que não se adaptaram muito e a gente já voltou para o presencial. O que requer agora uma nova adaptação, né? Tá.
E aí, com certeza, a criança que tem essa dificuldade já para ela vai ser um pouquinho mais difícil. E pelo outro lado, Gabi, a gente tem descoberto também novas crianças que a gente, assim, antes não sabia, não via. As famílias ficaram mais com essas crianças e a gente tem visto mais procura por ajuda, sabe? Cada vez mais os pais chegam no consultório mais cedo. Olha, a escola falou que tem alguma coisa, vamos investigar já. E tudo que a gente vê do início é sempre mais fácil. Sim, é verdade. Sim. E a Gabi falou da volta às aulas. Eu quero saber sobre o que aconteceu durante a pandemia, as aulas online. Como que foi o trabalho com essas crianças e jovens? Foi bem desafiador, né? Principalmente para a escola, que os professores viraram meio que uns youtubers ali, dando aula online e conseguiram se virar com isso. E para essas crianças também, né? Porque era um ambiente completamente novo, que ninguém imaginava que a gente ia ter que passar por isso e ficar ali 4, 5 horas sentado na frente do computador. Para a criança que não tem dificuldade já foi difícil, para que tem dificuldade, um desafio a mais. Sim, com certeza. Doutora, muito obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer recebê-la. Gui, você já viu, segunda-feira é dia do verde. É dia do verde, eu acho que eu que tô errado nesse programa, gente. Olha Vamos aqui, decretar essa regra. Isso. Obrigada, Aline. Obrigada a vocês, gente. E pessoal, o Vale Demais está chegando ao fim. Muito obrigado pela participação de vocês, por estarem sentados todos os dias às 11 horas da manhã aqui com a gente na TV Tati SBT. Um beijo enorme e até amanhã. Tchau, gente. Você vai ver, você vai ver. Você fazer, toca ali aí, GG.